Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 TV aberta ou pelo canal 85 da Sky, mesmo pelas nossas plataformas como o YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, ou irmãos nossos que não são da ICM, mas nos veem, são servos de Deus também, acompanham esse nosso trabalho. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando, como temos feito semanalmente, no Momento da Doutrina, sobre alguns assuntos importantes para a igreja. Nós vamos começar a falar sobre recursos, meios de graça, logo depois da vinheta. Os irmãos percebem, aqueles mais antigos, não é? Desde o nosso início, nesses nossos, vamos para 56 anos de idade, desde o nosso começo, um dos assuntos que nós abordamos desde o início, quase no início, e era naquela época, se comentava muito no nosso meio, os irmãos, os pastores orientavam muito as igrejas sobre uma orientação que o Senhor tinha dado dentro das nossas igrejas, e a gente chamava esses assuntos, até um termo nosso mesmo, de meios de graça. Durante muito tempo as pessoas diziam, mas esse assunto não existe na Bíblia como tema. Vejam, as pessoas às vezes não entendem que a Bíblia ensina muitas coisas e que nós concluímos com muita clareza aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Uma vez alguém me fez esse questionamento, mas essa expressão, meios de graça, não existe essa expressão na Bíblia. Sim, não existe a expressão, literalmente, recursos da graça. Não existe. Mas aquilo que nós chamamos de recursos da graça está na Bíblia e nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. E vocês vão ver que eles existem sim, fazem parte da vida da igreja, da vida do crente fiel, dedicado, do crente que tem um compromisso com aquilo que é o projeto de Deus. Vejam, e alguém uma vez me fez essa pergunta e eu também disse, olha, você prega sobre a Trindade? Claro, não é? A Trindade está muito clara na Bíblia, mas em toda a Bíblia não existe a palavra Trindade, não existe. Mas você prega a Trindade? Sim, por quê? Porque a Bíblia fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é a Trindade. Então você fala da Trindade, não há a palavra Trindade, mas há aquilo que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os meios de graça, durante muito tempo, existiram no nosso meio e algumas pessoas confundiram, tentaram fazer outra designação para esse termo. E o que nós falamos é o seguinte, a palavra graça é uma palavra que aparece no original, ele tem, dependendo do texto, ele tem duas linhas. Você pode dizer graça como favor imerecido, não é? Então, é aquilo que você recebeu sem merecer, a graça. No entanto, há outros casos em que a graça tem outro sentido. Exemplo, no livro de Atos, Lucas diz o seguinte, e todos davam testemunho acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos havia abundante graça.
O sentido original aí de abundante graça, a graça aí, é a mesma palavra usada aí por Lucas, é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo quando fala de dom espiritual. A palavra graça aí é caris. Essa palavra aí, nessa colocação, o sentido é, graça aí é Espírito Santo. Por quê? Todos sabem, não é? É notório isso na Bíblia, que nós estamos vivendo o período da graça. O que é o período da graça? O período da graça é o período da operação do Espírito Santo. É o período onde o Espírito Santo opera. Vejam, nós já falamos isso em eventos anteriores. A Bíblia é um projeto completo, que começa no Velho Testamento, não é? A figura do Pai, é por isso nós falamos a doutrina do Pai, porque ela começa no relato do Velho Testamento, ela vem até a citação dos profetas, e o último profeta do Velho Testamento não é Malaquias, porque depois de Malaquias vem o chamado silêncio profético, mas depois desse ato do silêncio profético vem o último profeta, que é João Batista. Como o Velho Testamento já dizia, que Elias ia voltar. As pessoas ficavam, não, Elias vai reencarnar. Não é isso. A Bíblia fala que o ministério de Elias ia aparecer de novo, quando fala como um marcador profético sobre o Messias. Esse marcador profético que identifica o Messias é o retorno do ministério de Elias, e o retorno do ministério de Elias é com João Batista, que tem as mesmas características do profeta Elias. Você vai lá ver quais foram as características do profeta Elias, como ele se portava, tudo dele, as batalhas que ele enfrentou, Acabe e Jezabel, as batalhas que João Batista enfrentou, Herodes e Herodias, tudo, não é? A forma como ele andava, como ele se vestia. Então são dois ministérios idênticos, Elias e João Batista. Então João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Quando ele está encerrando o Velho Testamento, né, a cabeça é cortada ali, quer dizer, cessa o Velho Testamento, se inicia a partir dali o ministério do Senhor Jesus, que é agora a segunda etapa do projeto de Deus, que está dentro do ministério de Jesus, dos seus 3 anos, que é a biografia dele, que é o fundamento da igreja. E a terceira etapa desse projeto de Deus vem depois do Pentecostes, que é chamado então de período da graça. Por que período da graça? Porque é período do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Então, quando você fala aí, e havia na igreja, naqueles irmãos ali da igreja primitiva, abundante graça, o que significa? Significa que eles eram cheios do Espírito Santo. Abundante graça é que eles eram cheios do Espírito Santo. Isso aí, todo o Novo Testamento aborda isso. Então, de maneira clara e didática, para os irmãos entenderem, quando nós falamos meios de graça, vamos substituir, até que as pessoas ficavam sem entender, vamos trocar isso para recursos da graça. O que significa? Essa expressão não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas a Bíblia fala com toda a clareza da forma que você tem. A Bíblia te ensina como você fazer para que a graça venha sobre você, para que você seja participante dessa graça, ou seja, para que o Espírito Santo opere na sua vida de alguma forma. Então, o que você faz? A Bíblia ensina. Então você tem, são os chamados recursos da graça. Então como é que você faz isso? Como é que você provoca isso? Como é que você tem condição de fazer com que
essa graça se revele a você. Então a Bíblia ensina. Então tem vários momentos ali que são importantes e a igreja vive e participa disso. Nós já falamos muitas vezes. O jejum, né, é um recurso da graça, nós vamos falar sobre jejum. A oração, recurso da graça, você ora, né? Vamos falar sobre, dentro da oração nós vamos falar sobre a madrugada, né? O clamor, a palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a consulta à palavra, que é o mais importante. Os cultos de madrugada, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão, está na Bíblia. Louvor, enfim. São de maneira para ajudar o jejum, por exemplo, vamos começar falando sobre ele, é a forma que você vai fazer com que, é o recurso que você vai usar para que você receba essa operação do Espírito Santo na sua vida. Vejam, há momentos, né, há o texto ali para você ver com clareza, né? Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus se não jejuam os seus discípulos? Então Jesus responde, não é? O noivo estava presente. Agora, o noivo não está presente, mas o noivo vai voltar. Então, agora nós jejuamos. Por isso, o ensino ali do Senhor Jesus já mostrando para a igreja a necessidade do jejum. O que é o jejum? Jejum é um momento de consagração. Por isso, a gente às vezes chama o jejum de um período de consagração. Naquele período, você se abstém de alimento, né? E água, e líquido, claro. Né? Porque alguns falam, não, o jejum é só de alimentos, sólidos, alimentos. Não, a Bíblia não fala isso. Jejum é jejum. Você se abstém de tudo. E naquele momento que você se abstém de tudo, você começa um período de consagração. É por isso que é muito importante, quando você faz um período de jejum, você começar o jejum. Né? Quando você começa e apresenta aquele momento que você vai passar na presença do Senhor, no altar, você coloca no altar, Senhor, nesta hora eu começo um período de consagração. Aí você diz assim, e a minha consagração, Senhor, é por este motivo. Então você coloca no altar do Senhor o seu período, o início do seu período de consagração, e você diz ao Senhor, eu coloco esse momento, inicio esse momento na tua presença, porque eu preciso, ó Deus, de que a tua graça seja derramada nesse assunto. Saúde do seu filho, problema do seu filho, problema do seu lar, problema do seu trabalho, problema da sua vida sentimental, você é jovem, seja qual a situação, a sua situação espiritual, a necessidade de uma bênção, de um renovo, de um dom. Então você começa aquele jejum ali, começa aquele período de consagração ali, e em todo esse período, quando você começa, ele diz, e ele vai até tal período, né? Então, às vezes é um período mais curto, 9 horas, começa à meia-noite, vai até 9 horas. Ah, mas a maior parte você vai passar dormindo, não importa. Você coloca como um propósito diante do Senhor. Às vezes quer fazer um pouquinho mais longo, começa à meia-noite, vai até meio-dia, não é? Aí você começa, durante todo o tempo do seu jejum,
volta e meia, você se lembra que você está num período de consagração. A forma como você está é um período, não é simplesmente um período de você ficar sem se alimentar. É um período onde você está não só se abstendo do alimento sólido ou líquido, mas também um momento onde você está em contínua, em uma comunhão mais próxima do Senhor. E enquanto você está fazendo isso, você está provocando, se é que pode usar essa palavra muito forte, a graça. Porque a Bíblia fala que você, quando jejuar, o que você deve fazer? O que Jesus ensina sobre o jejuar? Você tem que mostrar que nada está acontecendo. Não pode fazer igual o fariseu. Então você lava seu rosto, unja seus cabelos, tudo normal. Você vai fazer em oculto, mas o Pai, né, que te vê em segredo te recompensará. E quando você apresenta esse, então o que é? Então vamos falar sobre recurso da graça. O jejum é um recurso para que a graça, ou seja, para que o Espírito Santo esteja operando naquele momento, naquela situação. Então você apresentou, e quando você entrega, quando você encerra o seu jejum, aí você termina o seu período, quando você termina a sua consagração e apresenta todo aquele momento que você viveu diante do altar do Senhor. Alguma coisa vai acontecer, porque essa ação sua ali vai provocar alguma coisa. Você às vezes não vê, porque as ministrações do Espírito Santo nem sempre você vê. Na grande maioria das vezes, isso é uma coisa que a igreja primitiva viveu e o crente às vezes não percebe. Alguns percebem. Quantas vezes você fez um período de jejum por um momento? Você entrega o jejum a meio-dia, por exemplo, meio-dia, 9 horas, meio-dia e tal. Você entrega o jejum, tal, tudo bem, se alimentou, e naquela tarde você vê o resultado daquilo que você colocou no altar. Às vezes você vê o resultado no filho, o resultado às vezes no lar, em uma situação qualquer. A igreja, ela vive essa experiência de maneira muito intensa. As experiências que a igreja vive, e às vezes na hora que você entrega o período de consagração, já naquele momento, e às vezes antes de você terminar, você já vê o resultado da operação do Espírito Santo dentro daquele assunto. Então, o que nós falamos sobre recursos da graça? E é bom que você entenda. Não é uma expressão que está na Bíblia? Não é uma expressão que está na Bíblia. Mas é uma coisa que nós estamos falando que está na Bíblia. E você tem o exemplo. Quem não tem experiência com jejuns? Às vezes até prolongados. No início da nossa igreja, irmãos faziam jejuns muito prolongados. Claro que hoje o Senhor tem orientado que o jejum é mais uma coisa no corpo. E isso, né? Nós estamos vendo, a igreja hoje, os grupos de intercessão, jejuam toda quinta-feira até meio-dia e tem um objetivo. Qual o objetivo? Dons espirituais, o aperfeiçoamento dos dons espirituais na vida da igreja, não é? A forma como o entendimento do dom espiritual, o que é o dom espiritual, a cada vez com mais profundidade. O jejum da quinta-feira até meio-dia, que o grupo de intercessão faz, tem como objetivo isso. Assim como o jejum que a igreja faz, que é um jejum mais leve, que é o jejum de domingo, até às 9 horas, é um jejum para a igreja, é jejum para a vida da igreja. A gente entregava muito esse jejum, a gente, no começo, sempre que entregava esse jejum, a gente colocava diante do altar do Senhor o culto da noite, que era um culto mais para a evangelização, a grande preocupação da evangelização
no culto da noite, as igrejas sempre tiveram isso. E nós tivemos muito resultado com relação a isso. Nós temos hoje um resultado de tudo isso. Nós usamos durante todos esses nossos anos de igreja os resultados da graça. Nós somos resultados de uma operação do Espírito Santo. Mas isso foi provocado. Como que foi provocado? Quando nós apresentamos diante do Senhor, movemos a graça diante do Senhor. E uma das coisas que nós temos feito durante todo esse tempo e durante toda essa nossa caminhada é o jejum. Então o jejum é especial, o jejum é bíblico, o jejum é da igreja, o jejum é a participação da igreja, a igreja nessa hora tem a experiência com o jejum. Nós poderíamos citar vários exemplos, várias situações. Os próprios irmãos que estão vendo, alguns, têm grandes experiências com esse recurso da graça. Repito, o que é o recurso da graça? É você usar um recurso que está descrito na Bíblia para que a graça venha sobre você. O que é graça? A graça é Espírito Santo. Então, você apresenta isso diante do altar do Senhor e a resposta vem. Você move, né? Você moveu o Espírito Santo a fazer uma operação na sua vida. É uma coisa... E o Espírito Santo é muito sábio. Às vezes, só para contextualizar e ficar uma coisa mais simples, o Senhor não quer nenhuma coisa absurda. Não, o Senhor não quer isso. As pessoas vão sair para uma evangelização o dia todo, ficar o dia todo estando em jejum. Não precisa disso, tem que fazer antes. Você vai ter um período de evangelização, o pessoal vai sair para fazer um trabalho, está tudo bem. Faça o preparo antes, porque você vai mover a graça já antes, no dia, você está liberado. É igual casamento, né? Às vezes você pega os noivos, aí no dia do casamento, o noivo e a noiva vão ficar jejuando o dia todo, entendeu? Para que o Senhor dê uma grande bênção, para que o Espírito Santo seja derramado na hora do casamento. Não faça isso. Não faça isso. Porque você corre o risco. Eu estava uma vez fazendo casamento, né? Um casal de servos de Deus, muito crentes, e na metade do casamento eu percebi que ela começou a fechar o olhinho e tal, e eu falei com o diácono que ficasse do lado dela, porque ela ia desmaiar, e ela apagou. O diácono chegou, segurou junto com o noivo, e eu terminei o casamento. Aí depois, terminou a cerimônia, ela sentadinha, ela estava em jejum, desde as 3 horas até depois da reunião. Não é por isso. Você quer que a graça seja derramada no seu culto de casamento? Faça os jejuns antes. Precisa ser prolongados antes, não precisa fazer no dia, né? No dia, você já pagou o preço antes e você já moveu a graça antes. Vai acontecer sim no dia do seu casamento. Meus irmãos, há muita coisa para se falar sobre esse recurso da graça que é o jejum, que tem sido uma bênção na igreja, a experiência dos irmãos, a experiência nossa, durante todos esses anos, isso que nós vivemos, isso que nós propagamos e que está na Bíblia. Repito, recurso da graça é o meio que nós usamos para que a graça seja derramada e o jejum é um desses recursos. A paz do Senhor.